Boa noite, irmãos. Estamos no nosso terceiro dia do Tríduo, em honra à nossa baluarte, Santa Teresinha do Menino Jesus. E no terceiro dia nós meditaremos o manuscrito C, na sua autobiografia intitulada História de uma Alma. E para que nós possamos bem viver esse momento de meditação, de oração, dos ensinamentos de tão querida Santinha, nós que já estamos meditando desde segunda-feira, no seu manuscrito A, ontem o seu manuscrito B, que a gente possa aclamar o Santo Espírito de Deus nos nossos corações nesta noite, para iluminar a nossa mente e o nosso coração para aquilo que a nossa baluarte quer nos ensinar, para aquilo que nossa baluarte deixou para o mundo inteiro, escritos através da sua vida, como ela mesma denomina, história de uma alma, que hoje a gente tem a graça, de contemplar ela no céu. Que a gente possa então convidar, o Santo Espírito de Deus a estar conosco nesta noite. Por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem por meio da intercessão daquela que bem soube cuidar de Santa Teresinha, daquela que foi mãe também de Santa Teresinha e que é nossa mãe, que nos ajuda a crescermos e que nos educa no caminho da santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, como eu dizia no início deste vídeo, hoje nós vamos meditar o manuscrito C de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, da sua autobiografia, intitulada História de uma Alma. E o manuscrito C, meus queridos, ele é composto por 2 capítulos, o epílogo e o apêndice. O apêndice contém os votos de Santa Teresinha no dia da sua consagração, no dia onde ela deu seus votos perpétuos a Deus, e uma oração que ela denomina de ato de oblação, onde ela se oferece como sacrifício em prol do amor de Jesus Cristo, em prol do amor misericordioso de Jesus Cristo. E os 2 capítulos que narram o final da vida de Santa Teresinha, porque o manuscrito C já é os momentos finais da nossa baluarte, ou seja, já é o momento da doença em si. Então ela escreve o manuscrito C já bastante doente, e aí o epílogo narra a sua morte, não mais por ela, mas sim pela irmã dela, que também morava no Carmelo junto com ela.
E os 2 capítulos que o manuscrito C traz é o da aprovação da fé e os que vós me destes, onde a gente vai centrar toda a nossa meditação de hoje. Basicamente, a gente vai meditar em cima desses 2 capítulos que trazem o manuscrito C, né, da vida e da obra da nossa baluarte. E logo para a gente começar a nossa meditação, eu vou ler para vocês uma passagem que está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 3 a 5. E aí eu vou pedir para que vocês guardem essa passagem no coração, porque no final da meditação eu vou retomar essa passagem e aí vocês vão perceber a íntima relação que essa passagem de Jesus, né, narrada pelo apóstolo Mateus, tem tudo a ver com o que nossa baluarte quis nos ensinar e nos deixar no seu manuscrito C. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem acolhe uma criança como esta por causa do meu nome, é a mim que a acolhe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu escolhi começar a nossa meditação de hoje com essa passagem de São Mateus, onde Jesus pede para os seus discípulos e para todos aqueles que estavam lhe ouvindo, que estavam lhe seguindo, né, durante a sua vida pública, para serem como crianças, né, para se converterem e serem como crianças. Caso contrário, não entrariam no reino dos céus. Porque o manuscrito C, meus queridos, no manuscrito C, Santa Teresinha, ela usa muito essa palavra pequeno. E essa palavra pequeno me chamou muito a atenção. E como a gente já vem percebendo, desde o início da sua vida, Santa Teresinha se mostrou ser uma criança muito frágil, né? Muito pequena, de uma saúde muito debilitada. Então, de alguma forma, Santa Teresinha sabia que ela não ia ter muitas forças para realizar grandes feitos, né? Desde muito novinha, Santa Teresinha já sabia, por conta da sua saúde debilitada, que ela não ia conseguir realizar grandes obras. E aí, desde muito nova, desde muito cedo, ela começou a viver a importância do ordinário e das pequenas coisas em sua vida. Desde muito nova, desde muito pequena, né, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face entendeu que a sua via de santificação ia partir pelas pequenas coisas do seu dia a dia, né? Hoje a gente já sabe que a vida dela está dentro do Carmelo, porque a gente já veio meditando, então a gente já passou pela infância de Santa Teresinha, né, pela família de Santa Teresinha, né, por sua casa lá em Alençon. Já percorremos todo o caminho que ela fez, né, para ser admitida com 15 anos no Carmelo, que era a sua vocação, e desde muito nova, desde muito cedo, ela já conseguiu discernir a sua vocação, uma vez que
vivia num lar católico, vivia num lar santo e teve pais santos, né? Santa Zélia e São Luís Martin. Então, imbuída de uma educação religiosa, imbuída de um ambiente piedoso, Santa Teresinha soube tão logo discernir qual era a sua vocação, né? E a sua vocação era uma vocação religiosa e para viver na clausura do Carmelo. E aí acompanhamos todo esse percurso que Santa Teresinha fez para adentrar e para responder o chamado que Deus lhe faz. E aí ela começa a viver a sua vida religiosa no Carmelo, até que ela é acometida pela tuberculose, deixando a sua saúde física muito debilitada. E é neste cenário, né, de Santa Teresinha já com a tuberculose, né, com o diagnóstico da tuberculose, que a gente vai adentrar já a meditação do manuscrito C, mais precisamente no capítulo 10, intitulado A Aprovação da Fé. E esse capítulo, né, narra os sofrimentos de Santa Teresinha, né, através da sua doença, né, através da tuberculose, bem como a grande aridez espiritual que sentia nesse ano. Narra também o sofrimento com a partida de suas irmãs do Carmelo em missão, né? Então, duas das suas irmãs que ela mais amava vão sair em missão, né? Então, elas vão precisar sair do Carmelo. E narra também os sacrifícios que Santa Teresinha fazia para amar suas irmãs de comunidade que não gostava. Então, é um capítulo que traz em sua essência os sofrimentos vividos por esta santa. E é muito interessante, queridos, a gente meditar o manuscrito C exatamente no dia 30 de setembro, que é a data de hoje, porque foi o dia no qual Santa Teresinha partiu para o céu. Partiu para essa morada que tanto ela desejou quando ela esteve na terra. Né? Santa Teresinha, ela sonhava com o céu. Então, quando ela se viu muito doente, ela não teve medo nenhum, sabe, queridos? Ela tinha uma confiança tão cega em Jesus e em Maria, que Santa Teresinha, ela não teve medo da morte. Muito pelo contrário, ela ofertava todos os seus sofrimentos à cruz de Cristo, porque ela entendia que desta forma ela também estava salvando muitas almas. Ela entendia que com o seu sofrimento ela estava reparando também os pecados da humanidade. Ela entendia que com os seus sofrimentos ela conseguia amar mais a Deus. E eu diria para vocês, né, estudando e meditando, né, me debruçando sobre o manuscrito C, que foi na dor que Santa Teresinha conheceu o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Foi nos seus últimos momentos, né, nos seus últimos anos de vida, que Santa Teresinha compreendeu, de fato, a sua verdadeira vocação, que era o amor. Foi nos seus últimos anos de vida que Santa Teresinha mais amadureceu. Com 24 anos, porque ela faleceu com 24 anos. Então, uma jovem, né, menina de 24 anos, amadureceu tão rápido e sofreu tanto sendo tão nova. E ao mesmo tempo
demonstra nos seus escritos uma maturidade espiritual de um gigante, né? De uma pessoa idosa, digamos assim. Porque ela soube bem viver o seu sofrimento, ela soube bem viver a sua aridez espiritual, e em tudo ela dava graças a Deus, e em tudo ela louvava o Senhor, porque ela percebia e entendia que pelos seus sofrimentos ela estava ganhando muito mais almas para Deus. A primeira alma era a dela, que ela estava salvando. Mas ela sabia que ao unir o seu sofrimento às suas dores, ao sofrimento de Cristo na cruz, ela estaria salvando muitas almas para o céu. E foi na dor que ela descobriu muitas meditações, né? Foi na dor que Santa Teresinha pôde realizar muitos atos de fé, né? Onde ela mesmo fala aqui no seu manuscrito, que eu vou ler para nós, para que a gente possa ter uma noção, né, da maturidade espiritual que a nossa baluarte tem, que a nossa baluarte tinha com 24 anos de idade. Acrescentei, contudo, que não sofria absolutamente, o que era bem verdade, e supliquei-vos não me impusesses nada de particular. Tive, com efeito, o consolo de passar o dia de Sexta-feira Santa da maneira que o desejava. Nunca dantes as austeridades do Carmelo se me afiguraram tão deliciosas. A esperança de ir para o céu punha-me no transporte de alegria. Chegada a noite desse bem-aventurado dia, era preciso repousar, e como na noite anterior, Jesus bondoso deu-me o mesmo sinal de que não estava longe minha entrada na vida eterna. Via-me então na posse de uma fé tão viva, tão lúcida, que a ideia do céu constituía toda a minha felicidade. Não podia conceber que houvesse ímpios carentes de fé. Julgava que falassem contra sua própria convicção ao negarem a existência do céu. Do formoso céu, onde o próprio Deus quereria ser para eles a eterna recompensa. Nasci por suposição no país envolto em denso nevoeiro. E aí ela começa narrando a reparação, né? Onde ela olha para a doença dela, onde ela olha para todo o sofrimento que ela estava passando. E a primeira hemoptise que Santa Teresinha teve, o que é a hemoptise? É ela vomitar sangue. A primeira que ela teve foi no dia de Sexta-feira Santa, né? E aí ela ficou tão feliz, porque ela já achava que iria morrer, né? De tanto sangue que ela vomitou. E ela estava tão feliz porque Deus estava dando a graça dela viver a paixão de Cristo, né? Dela estar sofrendo junto com o nosso Senhor a sua paixão. E aí ela simplesmente entrou em êxtase, porque para ela, no outro dia, ela já estaria contemplando a glória de Deus. Mas ainda não era a vontade de Deus. E aí ela sobreviveu a mais uma noite de agonia, né? E aí ela foi seguindo de várias outras hemoptises, né? E aí Santa Teresinha foi seguindo de crises e mais crises, né? Em sua saúde, né? Cada vez mais ela vomitava sangue, cada vez mais ela ficava debilitada, cada vez mais ela tinha febres,
e tudo ela entregava, né, à cruz de Cristo. E aí, então, nesse contexto da vida da nossa baluarte, ela vai começar a fazer as meditações dela, né, acerca da caridade, acerca do amor, né, acerca de sua própria vocação, daquilo que ela era chamada a viver na igreja, uma vez que ela sabia que ela não ia conseguir fazer grandes coisas, né? Eram nas pequenas coisas do dia a dia dela, né? Era na fragilidade de sua saúde, era entregando cada sofrimento que ela ia, né, se santificando e almejando o céu e buscando a sua santidade. E ela entendia que ao oferecer os seus sofrimentos, ela também reparava os pecados do mundo inteiro. E aí tem uma parte do manuscrito C, que está na página 231, onde fica muito claro a consciência que Santa Teresinha tinha da reparação. E o quanto que isso tem total relação com o nosso carisma. Quanto que o olhar que a nossa baluarte teve para o seu sofrimento tem total relação com a reparação e com aquilo que Deus nos chama enquanto carisma e enquanto vocação eucarística. E ela diz assim: nasci por suposição num país envolto em denso nevoeiro. Sei que o país onde estou não é minha pátria. Esta fica noutra região, para a qual preciso sempre aspirar. Não se trata de uma história inventada por algum habitante do melancólico país onde moro, mas é concreta realidade, pois o rei do país, do sol brilhante, veio viver 33 anos no país das trevas. Que pena! As trevas não compreenderam que o Rei Divino era a luz do mundo. Entretanto, Senhor, vossa filha compreendeu vossa luz divina. Pede-vos perdão em lugar de seus irmãos. Pelo tempo que quiserdes, aceita comer o pão da dor e da mesa coberta de amargura, onde comem pobres pecadores, não quer levantar-se antes do dia que determinardes. Contudo, não pode também dizer em nome próprio, em nome de seus irmãos: tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores? Ó Senhor, deixai-nos partir justificados. Todos que ainda não foram iluminados pelo luzente facho da fé, acabem, enfim, por vê-lo brilhar. Ó Jesus, se preciso for que a mesa por eles manchada seja purificada por uma alma que vos ame, quero de boa vontade comer sozinha o pão da provação. Até quando vos aprouver introduzir-me em vosso reino luminoso, a única graça que vos peço é a de nunca vos ofender. Que maturidade, meus queridos. Que grande ato de fé Santa Teresinha deu nos últimos anos de sua vida. Que grandes atos de fé Santa Teresinha demonstrou no momento de sua doença. E nesse capítulo, queridos, ele vai ser seguido por essas falas de Santa Teresinha, falas suaves, falas de profunda confiança em Deus no momento que mais ela sofria. Então ela queria comer sozinha do pão da provação, para que o sofrimento dela gerasse conversão. Conversão para as suas irmãs do Carmelo, conversão para os seus filhos espirituais, conversão para o mundo inteiro. Porque a única coisa que ela não queria
e que ela pedia era a graça de nunca ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo aquilo que ela estava passando, que todo o sangue que ela vomitava, que toda a febre que ela suportava eram suficientes. E ela queria comer o pão da provação sozinha. Mas uma coisa ela não queria, era ofender nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto que de piedade tinha no coração desta santa, desta jovem menina. E eu não vou me cansar de dizer que ela era jovem, porque ela morreu com 24 anos de idade. E com 24 anos de idade nos deixou esse tão grande ensinamento de maturidade espiritual. De olhar para os seus sofrimentos, de olhar para a sua provação e não murmurar, e não reclamar. Pedir a graça de comer sozinha o pão da provação. E ela pede, né? Ela pede muito nesse capítulo que Jesus enviasse humilhações em cima de humilhações. Porque ela compreendia que eram essas humilhações que Jesus enviasse a ela de bom grado é que iria lhe santificar e santificar aqueles pelos quais iriam passar por sua vida, quer seja de uma forma próxima, como as suas irmãs do Carmelo, quer seja de uma forma espiritual, onde a gente vai ver no capítulo onde ela tem filhos espirituais que ela cuida. Que graça! E me faltam até palavras, queridos, de quando eu medito na vida de Santa Teresinha, me faltam palavras para descrever o tamanho da fé desta santa. Me faltam palavras para descrever quanta força cabia num ser tão frágil como era Santa Teresinha. Me faltam palavras para expressar quanto amor que Santa Teresinha tinha por Jesus, né? Do quanto que ela desejava amar tanto Jesus e o fazer ser amado, né? Me faltam palavras para descrever como esta santa soube viver a sua vida, soube viver a sua doença. E aí eu vou trazer um pouquinho do epílogo que a irmã Maria Gonzaga diz que ela fazia piadas ainda, né? No final da sua vida, já bem debilitada, ela já não se alimentava mais, ela ainda conseguia contar piadas, né, para as irmãs que cuidavam dela. Ela contava piada, né, porque ela já esperava o dia de encontrar com o amado de sua alma, com o esposo de sua alma, né? Ela já sonhava com esse dia. E tem trechos no capítulo da aprovação da fé que ela diz que realmente ela não é deste mundo, né? Que ela não nasceu para viver na terra, que ela era sim de um mundo novo, e esse mundo é o céu, e que muitas vezes ela tinha que almejar esse céu, né? Porque aqui
ela era pequena demais para conseguir, né? Ela era frágil demais, ela ainda tinha muitos defeitos, então ela tinha que almejar o céu. Então, no final da sua vida, ela fazia piadas porque ela sabia que ela estava aqui nessa terra só de passagem. E quando eu medito na vida desta santa, eu fico sem palavras para ver o quanto que ela, desde muito nova, né, desde muito jovem, teve o seu encontro verdadeiro com Cristo. E o amor pelo qual ela nutria por Jesus, a gente consegue sentir em seus escritos, a gente consegue sentir nos seus manuscritos todo esse amor, que eu pude falar algumas partes para vocês e vou falar algumas, né? Então, Santa Teresinha na dor percebe que era muito frágil, né, para alcançar a santidade, né? Ela percebe que ela era muito pequena mesmo, essa é a palavra, para subir, como ela diz, a íngreme escada da santidade. E é no início deste capítulo que ela vai falar da pequena via. E a pequena via de Santa Teresinha nada mais é do que ela se santificar no seu cotidiano do Carmelo. Então, tudo que ela fazia, todos os serviços que ela tinha no Carmelo, desde limpar a capela, cuidar das noviças, lavar a roupa, pintar, né? Todas essas tarefas do seu dia a dia, ela via como uma oportunidade dela se santificar. E como ela se achava muito pequena, muito frágil, ela corria para os braços do menino Jesus, como ela dizia, né? Ela via em Jesus como seu elevador para subir a íngreme escada da perfeição, que era o que tanto ela almejava. Era ser santa, era ser perfeita. Mas como ela sabia que ela não conseguiria sozinha, como ela sabia que ela era pequena demais, frágil demais, ela corria para os braços de Jesus e ela tinha Jesus como seu elevador, que ia fazê-la crescer de degrau em degrau rumo à santidade, rumo à perfeição. Então, tudo que Santa Teresinha fazia era unida a Jesus, porque ela se esvaziou tanto, ela se diminuiu tanto, ela aceitou a sua condição de fragilidade, de doença, que ela pôde se abandonar nos braços de Jesus. E ela tinha Jesus como seu elevador, que iria a ajudá-la a crescer no degrau da santidade. Então, a pequena via de Santa Teresinha é esse abaixar-se para que Deus reinasse nela, né? A pequena via de Santa Teresinha nada mais era do que aceitar a sua condição, aceitar a sua pequenez, a sua fragilidade, para que o Cristo pudesse, ao encontrá-la frágil, ao encontrá-la pequena, a fizesse grande, né? A fizesse forte para subir
a íngreme escada da perfeição. E essa íngreme escada da perfeição era nas pequenas coisas do dia a dia dela, do Carmelo. Era na aceitação da sua doença, era na aceitação da sua aridez espiritual, era na aceitação dos defeitos das suas irmãs que ela menos gostava no Carmelo. Era a aceitação das pequenas mortificações que ela tinha que fazer durante a vida dela, e ela dá até um exemplo que às vezes ela ficava estressada, que quando ela chegava no ateliê para pintar, não estava o pincel que ela queria, não estava a tinta que ela queria, porque como elas dividiam e elas colocavam tudo em comum no Carmelo, as irmãs deixavam de outras formas, né? E de formas que Santa Teresinha não gostava. Então, nisso ela mortificava, nisso ela se esvaziava e ela aceitava tudo o que o bom Deus oferecia para ela todos os dias da vida dela. E foi nessa pequena via que Santa Teresinha viveu todos os seus anos. Foi na dor, foi no sofrimento que Santa Teresinha entendeu e escreveu qual era a sua pequena via. E aí, dando continuidade no manuscrito C, a gente vai meditar um pouquinho sobre o capítulo intitulado Os que vós me haveis dado. E nesse capítulo, Santa Teresinha narra a sua missão de acompanhar as noviças do Carmelo, narra a sua relação com cada uma, suas correções fraternas a elas e como o poder de oração de uma carmelita alcançou uma alma que se consagrou a Jesus. Narra também os 2 filhos espirituais, sacerdotes que Santa Teresinha ganhou para rezar. E nesse capítulo me fez muito recordar o apostolado de amizade que a gente vive, né, dentro da ACAS. E aí ela vai narrando o ofício que foi dispensado a ela, que era para acompanhar as noviças, né? Ela já estava muito debilitada, então ela já não podia fazer muitas coisas no Carmelo. Então a sua madre, né, pede para que ela então fosse a mestra das noviças, né, que acompanhassem essas recém-postulantes, né, essas recém-carmelitas que adentraram no Carmelo, e Santa Teresinha ia orientar elas na vida religiosa, né, ia orientar e acompanhar elas a se adaptarem à vida no Carmelo. E quando ela recebe, né, essa missão de sua madre, né, muito amada, ela narra que ela não conseguiria sozinha, né, se ela não se abandonasse nos braços de Jesus, se ela não pedisse forças para Jesus, ela não ia conseguir acompanhar, né, as noviças, porque cada uma tinha um temperamento diferente, né? E o quanto que Santa Teresinha percebia que uma correção fraterna era difícil de se fazer também. Então, Santa Teresinha tinha a noção de que, ao acompanhar essas almas, acima de tudo e antes de tudo, ela teria que pedir conselhos a Jesus. Ela primeiro teria que se abastecer de Jesus para que ela, cheia do Espírito Santo de Deus, ela pudesse levar Jesus a essas almas que tanto precisavam também. E aí, mais uma vez, ela se faz pequena. Mais uma vez, ela assume
a sua condição de miserável, de frágil, para poder conseguir acompanhar, né, essas almas, para poder ter palavras de sabedoria a essas irmãs. E ela tinha muito amor, né, e ela colocava muito amor neste serviço, né, de ser a mestra das noviças. Porque o único desejo de Santa Teresinha era fazer com que as suas irmãs amassem tanto quanto ela amava Jesus. Esse era o maior objetivo do coração de Santa Teresinha. E um outro ponto desse capítulo que me chamou muito a atenção foi quando ela descobre, né, o verdadeiro sentido da caridade. E aí ela narra a cena da Santa Ceia, né, que eu vou ler para vocês, onde ela percebe o verdadeiro sentido e significado da caridade. E aí é quando que ela vai começar a olhar de outras formas também para as suas irmãs, né? E ela vai também começar a perceber que Deus a chamava a amar todas aquelas almas que Ele colocava no próprio coração dela para amar. E essa meditação profunda, ela tira da cena da Santa Ceia. E ela diz assim: essa vontade Jesus a deu a conhecer várias vezes, diria eu, em cada página de seu evangelho, mas na última ceia, sabendo que no coração dos discípulos ardia um amor mais ardente por ele, que acabava de lhes dar o inefável mistério de sua Eucaristia. O amável Salvador quis dar-lhes um novo mandamento. Declarou-lhes como uma doçura inexprimível: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e que assim como eu vos amei, vós também vos ameis uns aos outros. E nisto precisamente reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como e por que amou Jesus seus discípulos? Não eram suas qualidades naturais que poderiam exercer atração sobre ele. Infinita era a distância que havia entre eles e Jesus. Ele era a ciência, a eterna sabedoria. Eles, pobres pecadores, ignorantes, imbuídos de uma mentalidade terrestre. Jesus, contudo, chama os seus discípulos, seus irmãos. Quer vê-los reinar consigo no reino de seu Pai, e para lhes abrir o reino, quer morrer na cruz, pois declarou: não existe amor maior do que dar alguém a vida por aqueles a quem ama. Madre muito amada, compreendi na meditação destas palavras de Jesus quão imperfeito era meu amor por minhas irmãs. Reconheci que não as amava, como o bom Deus as ama. Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se admirar de suas fraquezas, em edificar-se com os mínimos atos de virtude que lhes veja praticar. Antes de tudo, porém, compreendi que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Não se acende, disse Jesus, uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro para que alumie a todos os que estão na casa. E assim, queridos,
nós percebemos que nossa baluarte também é a nossa grande mestra a nos ensinar a amarmos de verdade. E no final da sua vida, ela só queria isso: amar como Jesus amou. Ela só queria se entregar por amor a Jesus e por amor às suas irmãs. Porque ela entendeu que a verdadeira caridade é aquela que se doa por si só, sem esperar nada em troca. E quando ela tinha o menor sentimento, de falta de caridade para com as suas irmãs, ela pensava em tudo que as irmãs dela estavam fazendo no cuidado dela na sua doença. Então ela retribuía o mesmo amor. Porque foi isso que ela ouviu de Nosso Senhor. Porque foi isso que ela entendeu o que era um novo mandamento que Jesus dava aos seus discípulos naquela última ceia. Que era para eles amarem uns aos outros como ele, Jesus, os amou. Ele sendo Deus, ele sendo a eterna sabedoria, ele sendo a pura ciência, ele sendo o puro amor, não se importou daqueles discípulos não terem nada em troca para oferecer a Jesus. Ele não se importou com aqueles discípulos de não terem nada para lhe ofertar. Ele ofertou tudo. Ele ofertou todo o seu amor para os amar. E ele só quer, através da vida desta santa, que a gente tenha a graça de ter como baluarte que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. Que belos ensinamentos Santa Teresinha deixa para nós, meus queridos. Uma pequena via que, na minha humilde opinião, se resume em 2 palavras: humildade e amor. A pequena via de Santa Teresinha se resume a nos ensinar a sermos humildes e a sermos caridosos. E aí eu resgato o evangelho lido no início desta meditação. Se vocês não se converterem e não se tornarem como as crianças, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E ela soube entender o que era se fazer pequeno. E ela soube entender que ela precisava se converter e ter o coração de criança. Não as atitudes infantis de uma criança que ela tinha antes da sua conversão com 9 anos de idade. Porque sim, ela foi uma criança mimada. Porque sim, ela teve muito amor de seus pais. Mas com 9 anos de idade, quando ela teve o seu encontro verdadeiro e pessoal com Cristo, ela entendeu que ela precisaria
se fazer pequena, se fazer humilde, se fazer frágil para entrar no reino dos céus, que era o que ela mais sonhava. Santa Teresinha, ela não queria ser santa pela metade. Por isso que ela escolheu tudo, porque ela queria ser santa por inteiro. Mas ela entendeu que para ela ser santa e para ela alcançar o céu, ela precisaria ser criança. Ela precisaria se fazer pequena. Porque como mesmo ela diz, se eu sou pequena, Senhor, se eu sou criança, Senhor, é fácil eu me aconchegar nos teus braços. É fácil eu permanecer nos teus braços. É fácil eu confiar em ti, porque a criança, tudo depende do pai, tudo depende de ti. E foi assim, meus queridos, que ela recebeu o título de doutora da igreja. E foi assim, meus queridos, que ela recebeu a sua recompensa, a sua coroa. E hoje, a gente pode dizer que ela é grande no reino dos céus. Porque ela foi humilde e ela muito amou. Amou nosso Senhor Jesus Cristo e amou as suas irmãs, como Cristo a amou. Este é, a pequena via de Santa Teresinha. É nos fazermos pequenos, é nos fazermos humildes, é aceitarmos a nossa pequenez para entrarmos no reino do céu. É aceitarmos a nossa pequenez para que a grandeza de Deus, para que o amor de Deus reine em nossos corações e a gente possa amar aquele que Deus nos dá para amar. Foi assim que Santa Teresinha viveu toda a sua vida. E no final da sua vida ela pôde se encontrar com o amado de sua alma, com o esposo de sua alma, e hoje pode contemplar, a glória de Deus Pai no céu. E quando eu rezava por essa meditação, eu imaginava, porque assim, para Santa Teresinha ter sido canonizada, antes dela morrer, ela profetizou, ela disse que a obra dela ainda iria se iniciar, que muitas pessoas iriam se converter e iriam se salvar pela obra dela. E de fato, Santa Teresinha, a canonização de Santa Teresinha, ela se deu pelos muitos fiéis, pelos muitos milagres que foram, acontecendo após a sua morte, E aí eu fiquei pensando, meu Deus, até hoje Santa Teresinha ajuda a salvar almas. Até hoje, os escritos de Santa Teresinha, os seus manuscritos, a sua pequena via ajuda a salvar almas. Porque a essência da pequena via é a humildade, é a confiança e é o amor que nós temos que ter em Deus. Que possamos louvar e agradecer todos os dias a Deus por nos dar tão grande baluarte. Nós devemos louvar e agradecer a Deus todos os dias por ter escolhido Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face para ser a nossa baluarte da nossa associação. Aquela que vai nos ensinar a nos convertermos pela pequena via, pela pequenez, pela humildade e pela caridade. Que nós possamos terminar esse tríduo, essa meditação, na certeza
do amor de Deus por cada um de nós. Do amor de Deus que elegeu São Pedro Julião Eymar e Santa Teresinha do Menino Jesus a cuidar do nosso carisma, a cuidar da nossa vocação eucarística. Porque a Eucaristia é o amor, é a caridade. Então, que ao vivermos a sua missa votiva amanhã, nós possamos pedir essa graça a Deus, de aprendermos a amar como Santa Teresinha amou Jesus e as almas. Aprender a sofrer como Santa Teresinha sofreu em reparação aos pecados do mundo inteiro e em salvação das almas. Pedir a graça de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face a nos ensinar a anunciar o amor que brota da Eucaristia. Que com essa alegria e com esse amor de Deus que nasce nos nossos corações, possamos, bem viver o dia da nossa baluarte amanhã. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, queridos. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Pedro Julião Eymar, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.